Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais a obra de vossos pais, como eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviei apóstolos e profetas, e eles mataram e perseguiram alguns deles, a fim de que peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramados sobre a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, estamos no mês missionário, mês de Santa Teresinha do Menino Jesus, e também aniversário da obra Evangelizar é Preciso, 16 anos. Estamos numa quinta eucarística, todo dia é dia da Eucaristia, ponto de chegada e ponto de partida. Mas na quinta-feira, e nunca esqueçamos por quê, foi numa quinta que foi instituída a Eucaristia, se desdobrou no Corpus Christi, e portanto é comum que na quinta haja um apelo de profunda adoração, de reflexão em torno dessa dádiva divina, desse presente de Deus, a presença real e permanente de Jesus em nosso meio. E nessas quintas eucarísticas, estamos hoje no segundo dia do cerco de Jericó, que acontece à noite, mas é o dia todo de oração, porque há muitas muralhas a serem derrubadas, seja na nossa vida pessoal, seja na vida familiar, seja no Brasil, no mundo. Então sempre a pergunta: qual a muralha que você, eu, estamos pedindo que pela graça divina, pela bondade de Deus, qual muralha seja derrubada e qual vitória possamos proclamar? Quais aspectos novos a serem experimentados em nossa vida, como Josué e o povo de Deus na terra prometida? Por isso, como é importante que tenhamos diante de nós a graça a ser pedida. Hoje no programa, aquela mulher de Maringá, falando do filho que teve uma overdose, e junto com a overdose de cocaína, todas as complicações cardíacas e outras coisas. E a gente via a fé daquela mulher testemunhando que ela se apegou em Deus, se agarrou no Senhor.
E mesmo nessa situação lamentável do filho, mesmo nessa situação de perigo de morte, o Senhor fez maravilhas. A fé, a confiança em Deus é capaz de reverter situações que nós humanamente não podemos. Aquele outro testemunho, e partilho porque é tão recente, daquela mulher do Rio de Janeiro, que ligou e partilhava também um testemunho na sua família, que do seu jeito, gravava um pedaço da leitura orante, um pedaço da oração, e mandava para a família, na Semana Nacional da Família. Ela não teve respostas, e depois de alguns dias, até pensou, a Cláudia de Miguel Pereira, Rio de Janeiro, de desistir. Mas no dia que não mandou, o filho mandou uma mensagem: mãe, acabou? Está nos fazendo muito bem. A filha também disse a mesma coisa. Começo falando isso porque nós não temos alcance da ação de Deus. Nós não temos alcance de como Deus quer agir. E às vezes nós vivemos com uma balança, e nem tanto aquela balança de peso, que é um tanto imprecisa. Às vezes nós ficamos com aquelas balanças modernas, que eu não tenho, não faço questão de ter, de gramas, para poder medir o que a minha oração já deu efeito. Sabe, meus irmãos, não é assim que deveríamos viver. Nós deveríamos entrar nesse espírito de adoração, de oração, de intercessão, sem querer medir os efeitos. Deixar por conta de Deus. E se nós somos preocupados em dar os nossos retornos, você imagina que Deus não? Você pode imaginar que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, é incapaz de ouvir uma prece incessante, uma súplica constante? Vou dar um exemplo um tanto do cotidiano. Por que vocês acham que, infelizmente, e é pavoroso, aqueles telemarketing, né? Fica mandando mensagem no celular da gente, oferecendo bônus, oferecendo uma conta aqui, uma conta lá, não vou falar nome de operadora. Por que eles ficam insistindo? O que é horrível, eu bloqueio tudo. Porque eles esperam que um dia a gente retorne. Ou mesmo quando você tem uma mensagem e a pessoa é insistente. Às vezes acontece comigo, eu estou me libertando do celular cada vez mais. Quero isso para mim não, atrapalha demais essas mensagens. Mas você olha, eu esqueço. Mas a pessoa manda, é como que está te obrigando a responder. Tem gente que é mais, fica olhando, você está online, fulano, você está online, não vai me responder não. Bom, brinquei um pouco, que Deus não é isso, não é assim, você não precisa forçar Deus, mas a oração incessante é lembrar Deus de que tem uma alma, um ser que espera uma graça. É lembrar Deus de que tem um ser suplicante. E em contrapartida, também nessas súplicas, nos abrir para receber a graça de Deus. Então não esmoreça. Essa é a primeira mensagem que eu quero dizer hoje.
Não queira medir a oração, não queira medir o bem, faça-o, reze, porque nosso Senhor disse: rezar sempre e nunca desistir. No Evangelho, continua os ais que começamos ontem, onde nosso Senhor foi muito claro em falar sobre a verdadeira religião, onde Ele falou sobre a questão do dízimo, falou sobre justiça e amor a Deus, falou também sobre colocar cargas insuportáveis nas costas dos seres humanos, quando na verdade, se nós lembrarmos o que disse Jesus, Ele não é uma carga para nós. O seu jugo é leve e suave. Mas como, Padre? Hoje também Ele retoma esse tema, quando Ele critica os fariseus: vocês têm a chave da ciência, não entram e não deixam os outros entrarem. Filho, nós temos uma visão equivocada de Deus. Como? Pensando, eu tenho que viver os mandamentos, e para viver os mandamentos eu tenho que negar minha felicidade. No fundo, é assim que a gente pensa. Vou explicar melhor, se não me fiz entender. Nós temos uma visão que seguir a Deus é algo chato. Tudo que um ser humano gosta de fazer. Ah, Padre, a gente gosta de ter uma festa, a gente gosta de se alegrar, a gente gosta de sair com os amigos, e parece que na religião Deus proíbe tudo. Não, não é assim. É que nós temos uma visão errada da vivência cristã. Primeiro, nosso Senhor não pediu para a gente carregar tristeza conosco. Não está no plano de Deus que todos nós entremos no mosteiro e sejamos eremitas ou monges. Por acaso algum dia Ele disse isso? Você acha que Deus é contra uma família se encontrar num final de semana, se alegrar, brincar, conversar, ter aquela alegria? Você acha que Deus é contra? De repente, num ambiente saudável, marido e mulher dançar junto? Não estou falando de pandemia, por favor. Tira um pouco a pandemia, só estou querendo explicar que nós temos uma visão errada. Você acha que Deus é contra você viajar, você ir para a praia? Nós temos uma visão de que seguir a Deus significa colocar uma cara de azedo, de pessoa amarga, que não pode nada, puritana. O puritanismo, Jesus é contra. O que é puritanismo? Tudo é pecado. O mundo é pecado. Gente, isso não é. Isso os fariseus queriam dizer. Isso os mestres da lei queriam colocar. O jeito de lavar a mão, o jeito de... Jesus era um homem livre. Ele lá estava preocupado em lavar a mão. Jesus era um homem livre. Ele tomava seu vinhozinho. Não estou aqui fazendo apologia à bebida. Por favor, não tire do contexto. Mas Jesus tomava o vinho, foi chamado de glutão e de beberrão. E ele disse: João não bebia, vocês criticaram. Eu bebo e como, vocês não aceitam. O problema não está em mim, nem João está em vocês. Eu estou fazendo nessa homilia uma explicação. Insisto, para sempre cortar a má interpretação. De que nós temos uma visão de que seguir a Deus é tirar a alegria de viver. Não é. Deus quer discípulos felizes, realizados em família, que vivam bem. Sinto bem sincero,
sei que vai dar repercussão. Se você tomar sua cervejinha no domingo com a família, que mal tem? Aí eu sei que os críticos de plantão vão descer a lenha nas minhas costas. Paciência, não vamos ser hipócritas, não vamos criar uma ideia de que um cristão, ele tem que viver amarrado. É o contrário, a vivência dos mandamentos liberta. Por quê? Porque, veja, o jugo de Jesus é leve, é suave. O que é criticado? Os exageros. Quando uma pessoa, vamos aos mandamentos, não mata, ela é livre. O peso do pecado de uma pessoa que cometeu aborto, ofendeu a Deus, isso sim pesa no coração de uma pessoa. Pesa ou não pesa? Canso de ouvir pessoas que confessam 3, 4, 5, 6, 7 vezes que cometeu aborto. Não tira isso daqui. Uma pessoa que mata, o não cumprir o mandamento é que engessa. O cumprir liberta. Uma pessoa que leva a sério o seu casamento com dificuldade. Eu levo com dificuldade o meu sacerdócio, lutando. Como vocês, meu filho, é uma luta constante. Um casal que vive com dificuldade, mas leva ali, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, que não trai, que não fica com mulherengo de um lado, não sei como é que chama, mulherengo, não sei como é que fala, mas que leva a sério a vida a dois. Isso liberta. O contrário que aprisiona. Gente, quem trai não é feliz. Pelo próprio fato da traição, do adultério, já mostra que a pessoa não é feliz. E depois, lá no fundo, o remorso vem e destrambelha. Uma pessoa que consegue dominar a língua, quem está acompanhando Tiago comigo? Estou fazendo a leitura de Tiago no Experiência de Deus. Ou melhor, quem escuta a Experiência de Deus, levante a mão. Melhorou um pouco mais, já não vou ficar mais tão triste. 16 anos no rádio, gente, todo dia, é uma coleira. É todo dia, faça chuva, faça sol. Estou no Tiago falando esses dias para a gente. Quem consegue dominar a língua é feliz. Mas uma pessoa fuxiqueira, fofoqueira, não é feliz. Não é? Diz lá, não levantar falso testemunho. Uma pessoa que comete perjúrio, o fato de cometer é que engessa. De não cometer, a pessoa fica livre. Ela consegue ter amigos. Ela consegue ter pessoas amigáveis. Ela consegue se relacionar bem. Mas uma pessoa que não tem freio na língua, como diz Tiago, até o cavalo é preciso para ser dominado, até o navio precisa de um leme. Uma pessoa que não tem domínio sobre si mesmo, ela não é feliz. Mas viver o autodomínio liberta. Então, eu tentei por vários exemplos mostrar o contrário. Que quem vive o caminho de Deus goza de uma felicidade e de uma liberdade que ninguém tira. Esse é o jugo de Jesus. Suave, manso, como a gente tem tanta devoção, que diz, Sagrado Coração de Jesus, fazei meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. É isso. Esse é o jugo de Jesus. Isso é bom. Então tire essa imagem errada, essa imagem distorcida, essa imagem de que seguir a Deus é tolher a liberdade, é tolher a alegria, é tirar a satisfação do mundo. Deus não é contra que vivamos no mundo. Ele é contra que nos deixemos que o mundo nos domine, que os valores mundanos tomem conta de nós. Por isso que ele faz esses ais, por isso que ele chama de hipócrita. O que é hipócrita? Hipócrita é exatamente eu ficar com um discurso moralista aqui
e tentar passar uma imagem para vocês: olha, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo, você não pode. Espera aí. Não. Inclusive, é do contrário, eu queria que você pensasse na tua família, pensar na tua vida. O que é que eu deveria recuperar que me traz a alegria de viver? O que eu devo recuperar na minha vida como cristão, que faz a minha família ser mais cristã, mais abençoada? O que é que está pesado demais na minha vida? E se você observar, sendo honesto e tendo discernimento, tudo aquilo que é um peso na tua vida, eu lhe garanto em nome de Jesus, o que hoje é um peso na tua vida é fruto do pecado. O que é um peso hoje na vida é fruto de uma decisão errada. Porque Deus, as decisões tomadas em Deus, elas em nossa vida fazem algo diferente. Padre, mas o senhor está esquecendo do sofrimento dos santos? O senhor está esquecendo da doença? Ora, meu filho, seja honesto. Justo e injusto vai ter câncer. Católico e não católico vai ter doença. A doença não vem só para os que não são cristãos. A doença vem para os dois. A morte vem para os dois. As provações vêm para os dois. Então, a forma de vivermos tudo isso é que faz a diferença. Por isso Jesus solta esses ais. Ai de vós que fica ali achando casuística, razão para não deixar que sigam a Deus, cheio de regrinhas, cheio de empecilhos, quando na verdade seguir a Deus é liberdade. Queridos irmãos, por isso esses textos, eles parecem chatos, mas eles compreendidos, eles são libertadores. Nós nos reunimos na Eucaristia para nos alimentar, para não nos perdermos. Nós nos reunimos na Santa Missa, comungamos, adoramos Jesus sacramentado, fazemos as nossas intercessões, exatamente para que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar. Nós precisamos de sabedoria. Ainda hoje o texto de Tiago, terminando o capítulo 3, dizia: o Espírito de Deus vem trazer sabedoria, para que você tenha ciência, se é ou não um homem sábio e inteligente. Porque o homem sábio e inteligente, ele não se deixa levar pela inveja, egoísmo e avareza. Um homem que age pela sabedoria divina, foi a primeira leitura de domingo passado, repete hoje, quero retomar, não se deixa levar pela amargura, egoísmo. Quem se deixa levar por isso é porque está se deixando levar pela natureza humana, que ele chama de diabólica, entendendo que não é que nós homens somos diabólicos, ele contrapõe essa natureza mundana. Por que a gente comunga? Por que a gente reza? Por que a gente suplica? Divino Espírito Santo, me ilumine. Divino Espírito Santo, não me deixe ser hipócrita. Divino Espírito Santo, me ajude a sair do fingimento. Porque todos esses ais de Jesus foram falados para pessoas fingidas. Todos eles. Chegou o momento que nosso Senhor
se encheu com aquele povo, é verdade. Teve uma hora que o Nosso Senhor falou assim: peraí, vocês são muito fingidos, então escutem aqui. E começou a dizer. Se tem algo que Nosso Senhor não quer e não gosta, é do fingimento. Dá mais trabalho, gente, dá mais trabalho a mentira que a verdade. Não sei o que vocês pensam, porque quando você mente, você não pode ter Alzheimer. Se você começa uma mentira, esquece um pedaço, fica feio, né? Você começa um fingimento, você manter aquela história, dá tanto trabalho. Dá mais trabalho a mentira do que a verdade. Dá mais trabalho o fingimento do que a autenticidade. Mas se a gente é autêntico, padre, tem gente que não vai gostar. Ora, meu filho, você está ainda nessa de ter que agradar todo mundo? Você está ainda nessa necessidade de autoafirmação, de ter que agradar a gregos e troianos? Seja você, use a roupa que você quer, dane-se para a moda. Seja uma pessoa autêntica na sua casa, dane-se para a inveja. Seja você autêntica na fé, não importa o que os outros pensam. Seja autêntico no falar, não importa o que os outros vão interpretar. A verdade sempre liberta. Se a gente perde essas coisas simples, a vida vira um inferno. Se você perde, se a nossa preocupação é o que o outro vai pensar, você não faz nada. Por isso que o Senhor vem tirar as amarras. Você percebe a liberdade? Percebe que ser cristão é ser livre? Ser cristão é viver esse evangelho. Por isso, eu digo, há muita coisa, quando eu falo que há muralhas a serem derrubadas. Claro, gente, que a gente tem que rezar tanto, que muralhas sociais, desemprego terrível, temos que pedir. Quando eu não toco no assunto, a pessoa pega o telefone e liga, e é o problema das drogas. São problemas que a gente tem que rezar pelos outros. Mas padre, o senhor fala tanto em alcoolismo, o senhor fala tanto, eu não tenho ninguém na minha família. Meu filho, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. Um motivo a mais para você me ajudar a rezar. Um motivo a mais. O mundo não termina na soleira da sua casa. O mundo é maior. Isso também é egoísmo. Só se preocupar com seus problemas. Claro que esses problemas são seríssimos. Mas também se percebeu, e hoje eu fiz questão na homilia de mostrar, que existem outras muralhas na nossa frente. Mentiras que às vezes a gente acredita que repetindo há de se tornar uma verdade. Mentira nunca será verdade. E uma vida baseada na mentira não vale a pena. Eu quis mostrar mais no foro interno quantas muralhas eu e você temos. Quantas muralhas a gente vai construindo na nossa vida. Para quê? A que custo? E quanto mais muralhas a gente destrói, mais fácil o caminho pode ser trilhado. Portanto, eu acredito muito. E por isso a importância da Eucaristia. Como é importante, gente. Não deixe de comungar. Fico triste de ver muita gente com a pandemia. Tudo bem, era até compreensivo não ir à igreja. Mas nós estamos com mais de 50% de vacinados. Não sei se a segunda ou a primeira, não me importa. Mas eu vou só fazer uma pergunta. Nem vou falar mais de ir para a igreja.
não quero me tornar mais chato. Mas qual a última vez que você comungou? Quem não está aqui é uma coisa, estou perguntando pelo rádio, pela TV, pelo YouTube. Qual a última vez que você comungou? Qual a última vez que você confessou? Ah, mas a pandemia. Ah, pandemia. Não foi mais no médico? Não. Não fez mais nenhum exame? Não foi na quitanda? Não foi no mercado? Não foi mais para o salão de beleza, pintar as unhas, pintar os cabelos? Na igreja não, né? Sabe o que é? É que no fundo ainda não se deu conta que a alma está esperando Jesus Eucarístico. Ainda não redescobriu o grande valor que é se alimentar do corpo e sangue de Cristo. Amém.